Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no Brasil Escola com o nosso projeto pré-ENEM, que eu tenho certeza que você está acompanhando e está curtindo bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e também já ativa o sininho para você receber todas as notificações de todos os nossos vídeos aqui, principalmente do pré-ENEM. Hoje uma aulinha de biologia, a gente vai continuar no processo de falar sobre ecologia, mas agora nós vamos falar sobre desequilíbrios ambientais. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que na prova do Enem, você foge um pouquinho desses conceitos, dessas coisas muito travadas, dessas definições. A prova do Enem, ela tem um foco muito maior nas causas e consequências do impacto que a gente causa no nosso planeta ou que determinadas ações causam em uma determinada região. Então, o foco dessas questões é uma interpretação de um texto, é você ler uma notícia ali, às vezes um infográfico que a questão te traz, e você fazer a interpretação e realmente puxar para esse lado de como essa causa, né, digamos assim, e como seria essa consequência daquele processo que você está acompanhando na questão. Então, foge um pouquinho dessas definições clássicas. Então, por isso que nessa aula eu vou tentar trabalhar com vocês alguns desequilíbrios que aparecem mais vezes, que a gente já viu mais aparecer em outras provas e que pode estar presente nessa provinha desse ano. E um dos pontos mais cobrados na prova do Enem, que mais aparece, pessoal, é a relação homem e natureza. Não é segredo, não é novidade para ninguém que a nossa presença em todos os lugares do planeta ela não é benéfica. Primeiro porque a gente tem uma superpopulação que cresce de forma descontrolada, nós não utilizamos os recursos naturais de forma correta e equilibrada, né, que dá uma chance de você ter um ciclo ali de devolução para a natureza, e quando essa população atinge um limite estrutural da região, a gente vai para outro lugar e faz a mesma coisa. Então, basicamente, a gente se comporta como um vírus. Você chega num lugar, destrói, vai para o próximo, destrói. Então, essa é a relação humano-natureza hoje. E uma coisa que vocês têm que levar muito em consideração, você pode pegar em qualquer mapa e ver, a maioria das populações no mundo, elas se localizam próximos a fontes de água. Então, a humanidade sempre busca fonte de água, que também tem que ser compartilhada com todos os outros seres vivos. Isso acaba trazendo milhares de consequências diferentes, tanto para a região quanto para o planeta. Outro ponto que aparece bastante nas provinhas, pessoal, é o consumismo. O mundo inteiro, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele entrou numa ascendente vertiginosa, assim, uma coisa de louco, de consumismo. E isso tem deixado o nosso rastro. Cara, você tem cidades em que o lixo já não é comportado dentro dessa cidade, você começa a pagar para levar esse lixo para outros lugares, e esses lugares que recebem esse lixo estão sofrendo muito, né? Uma das formas que eles falam, uma das coisas que a gente tem muito sobre o consumismo, são alguns países mais fraquinhos de economia acabam recebendo esse lixo em troca do valor pago e para eliminar esse lixo eles queimam. E aí, queimar determinados produtos é muito mais prejudicial do que fazer uma reciclagem ou produzir esse material. E a gente começa a ter um ciclo vicioso ali de consumir, produzir e destruir de forma completamente irresponsável. Então, o consumismo ele aparece bastante nas provas. Então, cuidado com essa questão de embalagens em excesso, direcionamento do plástico. Já teve umas provas que apareceram em relação a quando a gente fala de sacolinhas plásticas biodegradáveis ou que derretem na água, né? Essa questão dos canudos que já vem perdendo um pouquinho de força, né? Já foi muito mais forte, muito mais presente no mundo todo, mas já deixou a sua marca, né? A gente tem, por exemplo, parou a utilização de canudos em praticamente todos os estados brasileiros. Então, tudo isso pode voltar e tem a ver com essa questão do consumismo. Até que ponto produzir para sanar nossas necessidades é real? E uma coisa para deixar aqui para vocês, não adianta você buscar um mundo, uma utopia sem plástico no mundo. Eu tenho, por exemplo, equipamentos hospitalares que têm que ser de plástico, não pode ser reutilizado. Então isso tem que ser descartado. Então não dá para você falar assim, vamos parar de usar o plástico para tudo. Não dá. Tem algumas coisas que ainda precisam desse material. Lógico, a gente pode começar a utilizar de forma racional em outros pontos da sociedade e deixar esses pontos necessários ainda com a utilização que existe hoje. Dois conceitos que aparecem bastante na prova do Enem, mas bem assim subliminar, digamos assim, são os conceitos de mitigação e adaptação. Mitigação, pessoal, é quando você tenta acabar, evitar com aquele problema. Então você cria formas de fazer com que uma certa consequência não exista.
Então, por exemplo, quando a gente fala de aquecimento global, você tem ações de mitigação que visam acabar com o aquecimento global. Você evita o problema, você vai diminuir as consequências. Já o outro conceito é de adaptação. A adaptação, pessoal, ele vem como consequência da mitigação. É uma forma de você minimizar, você acompanhar um processo, uma consequência que já existe. Então já existe o problema e você vai tentar ali dar uma aliviada e conviver com ele. Um exemplo que a gente dá bastante é o aumento do nível dos oceanos. Cidades litorâneas que já deveriam estar preocupadas com o aquecimento global, porque o mar vai aumentar o nível e vai inundar tudo, deveria estar pensando em evitar o aquecimento global. Mas não, a gente está indo para a adaptação. Então a gente vai dar um jeitinho de conviver com esse aumento do nível do mar. O que está rolando, galera? Estão construindo barragens, diques, muros gigantescos para dar uma amenizada, uma freada nesse aumento do nível do mar e ainda manter as cidades. Então a gente está convivendo com o problema. Nas provas do Enem aparece muito essa relação. Formas de você diminuir o problema, evitar o problema e formas de você conviver com o problema. É aquela história, tá quente? É só meter um ar-condicionado. Gente, um ponto que eu já falei ano passado e esse ano eu reforço mais uma vez para vocês é a liberação de gases poluentes. Então a gente fala de poluição da atmosfera. E no Brasil, isso é recorrente, é a história do metano, né, o CH4. O metano, pessoal, ele está relacionado com vários processos de decomposição, então lixões ao céu aberto, né, locais de acúmulo de lixo, tudo isso gera liberação de metano. Áreas de barragem, né, para hidrelétricas também gera metano, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E até rebanhos, né, de animais ali, bovinos, também geram uma grande quantidade de metano e isso tem influência na cidade sim, influência no clima sim. Por que eu falei sobre a hidrelétrica? Quando o Brasil começou o seu desenvolvimento de hidrelétricas, você não tinha um plano ambiental para isso. Você tinha um rio, você fechava esse rio, criava-se uma barragem, essa água inundava várias áreas ali, tinha desapropriação de áreas, não tinha um cálculo certo de onde a água ia parar e acabava perdendo muita coisa. E muitas dessas partes alagadas tinham plantas, árvores. Essas árvores embaixo da água, elas fazem um processo de decomposição um pouco mais lento e diferente do que acontece no ar e liberam bastante metano. Então, quando uma pesquisa confirmou essa estrutura, essa liberação de metano por essas plantas, né, estão ali alagadas realmente, você tem um aumento do nível de metano liberado pelo Brasil. E aí a gente saiu lá de uma posição bem tranquila ali, de que liberava pouco poluente, para uma posição mais alta, já que essas áreas são muito complicadas. Por isso que hoje, quando vai fazer uma barragem, vai aumentar uma represa de hidrelétrica, eles fazem todo o manejo da fauna ali, da flora, retira todas as árvores para que você evite essas árvores embaixo d'água, liberando metano. Aproveitando das hidrelétricas, vamos falar de duas coisas que acontecem bastante quando você tem a formação de uma represa, e que o pessoal fala bastante. Quando você forma a represa, você mudou a característica do ambiente. Antes era um rio, então você tinha peixes, espécies voltadas para o rio. Agora você tem uma represa, águas paradas em grande profundidade, aquela coisa toda. Você muda a dinâmica das populações, dos indivíduos ali, e aí você começa a ter espécies diferentes. Então você perde a biodiversidade que um rio tinha e ela é substituída por uma biodiversidade de um lago, que muitas vezes não é tão rica. E aí o que a galera faz? Traz animais para esse lago ali. E aí você tem a introdução de espécies exóticas no local. Nem sempre exóticas de outro país, tá, pessoal? Então, às vezes você vai pegar de uma outra região, ou como assim, né? Tirou de um lago, vai trazer para outro. E aí você tem todo um ecossistema afetado, alterado e agora a biodiversidade completamente nova. O desequilíbrio disso é gigantesco, né? Quando você traz ali, por exemplo, peixes de lago, né? Peixe esportivo que o pessoal fala, tucunaré, por exemplo, gente, ele tem uma dinâmica de alimentação e de crescimento diferente dos outros peixes. Vai ter uma competição, a espécie exótica, na maioria das vezes, praticamente todas, vai ganhar e aí passou para frente, passou um tempo, você só vai ter aquele tipo de peixe ali. Então você perde toda a biodiversidade que existia no local por conta dessa introdução de espécies exóticas. E aproveitando que eu já estou falando de espécie exótica, lembra, o grande fluxo, né, de navios para trazer produtos no Brasil aumentou demais a influência de espécies exóticas por um motivo bem simples. Dentro do navio, pessoal, quando ele vem carregado, eles esvaziam uns tanques que chama lastros de água. Então fica vazio. Chegou aqui,
Eles carregam, vão embora. Quando chega lá, desceu tudo isso, para voltar vazio, eles enchem essas câmaras de água, que a gente chama de água de lastro, e essas câmaras trazem de tudo, pessoal, ovos de peixe, pequenos peixes, alguns crustáceos, e esses animais são trazidos no navio até chegar na costa brasileira. Chegou aqui, na hora de carregar, joga essa água fora. E aí, nessa água de lastro, traz todas essas espécies. Como o Brasil se tornou uma rota mercantil, né, vai trazer esses navios de tudo quanto é lugar, você está trazendo espécies exóticas de vários países. Então a gente tem, por exemplo, mexilhão dourado, a gente tem a introdução do peixe-leão aqui no nosso litoral, tem a ver também com aquarismo, pessoal. Infelizmente, alguns animais são soltos na natureza e não pode. Você tem uma biodiversidade sendo afetada. Por quê? Lembra, espécie exótica não possui um predador natural aqui, e às vezes não tem nem doença aqui para esse animal. Reproduz de forma acelerada, vai competir com o alimento com as espécies nativas e acaba que ele vai sobrepujar a espécie nativa e aí só sobra ele. Então a perda da biodiversidade junto das espécies exóticas, na questão da hidrelétrica, na questão dos litorais, com os navios, é bem complexa e pode aparecer nas suas provinhas. Seguindo na questão dos resíduos, uma coisa que está aparecendo bastante na mídia e que está virando notícia no mundo inteiro é a história do microplástico. Vamos entender o que é isso. Basicamente, pessoal, você tem plástico normal que, por conta dos milhares de anos de degradação que demora para eles desaparecerem, em um determinado momento da degradação, do apodrecimento do plástico, ele se torna grãos. Esses grãos vão se esfarelando até ficar em tamanhos microscópicos. Esses plásticos microscópicos, eles estão indo parar dentro da cadeia alimentar, que a gente fala de acúmulo, né? Bioacumulação. Então o peixinho come, o outro peixinho vai se alimentar dele ali, vai começar a acumular até chegar no humano. Já foi encontrado, pessoal, microplástico na maioria dos animais marinhos, né? Peixes marinhos e também de água doce, que existe na alimentação do brasileiro e do resto do mundo. Então já existe microplástico em praticamente todos os alimentos que a gente consome. E pesquisas já encontraram microplástico no pulmão de pessoas, fígado, baço, rins, na corrente sanguínea, a gente tem microplástico circulando sim. Saiu uma pesquisa bem bacana, os caras pegavam lá um pouquinho de areia de várias praias e eles iam tirando o que era mineral e deixavam o que era plástico. E aí você tinha aquele balanço onde quase 50%, né, de uma amostra era plástico e não grãos de areia, né, grãos minerais que a gente tem ali na areia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Qual que é o BO dessa história? Ele não está ficando mais restrito à água e aos alimentos. O microplástico já está sendo encontrado, pessoal, na poeira, no ar que a gente respira, e aí afeta os pulmões. E algumas pesquisas ainda em andamento já dizem que o microplástico tem relação sim com alguns problemas respiratórios e até algumas origens, né, cabulosas de alguns cânceres. Gente, é claro que não poderia faltar nessa aula aqui o clássico, né, de desequilíbrio ambiental, que é a eutrofização das águas. Vamos aprender de vez por todo o que é isso? Eutrofização é o acúmulo excessivo de nutrientes em uma fonte de água, e especialmente águas com pouca movimentação. É um laguinho, é um riacho, né? É uma estrutura ali, um córregozinho que tem uma movimentação pequena, você tem um acúmulo desses nutrientes. E aí você pensa, mas mais nutriente na água é bom. Sim, os organismos estão ali, eles vão adorar. Inclusive, algumas bactérias e algas que vão se multiplicar absurdamente. Qual que é o problema disso? Chega um momento, pessoal, que elas começam a liberar toxinas na água, além de fechar por completo a entrada de luz. Então fechou, liberou toxina, mata tudo que está ali embaixo, gente. E aí não sobra nada. Quanto mais bicho morto, mais matéria orgânica, mais proliferação dessas algas. E o que causa a eutrofização? Quando a gente está falando de meios urbanos, né, tem um córrego, um rio, um lago no meio urbano, a gente está falando realmente de levar o esgoto até esses locais, né? Aqui na nossa cidade tem um riozinho que ele canaliza no meio da cidade e você tem casas que jogam esgoto lá dentro. Era para ser simplesmente água da chuva, mas vai esgoto junto. O nosso esgoto, gente, ele leva muita matéria orgânica, né? Água do banho, água de lavar vasilha, aquele resto de comida que vai para dentro do ralo, cai lá no rio, pode causar esse processo da eutrofização. Outro processo que acontece bastante, a lixiviação de
adubos que a gente utiliza nas nossas plantações. Então, esses tipos de materiais, quando eles são utilizados, você tem que tomar cuidado, porque choveu, vai ser arrastado isso para tudo para a água novamente. E, consequentemente, você perde a biodiversidade desse local e pode até contaminar essas fontes de água de uma forma que ela não pode ser mais aproveitada. Eu tenho certeza que você já escutou aquela história. Ah, o rio tal, antes de chegar na cidade é perfeito, depois não presta. É exatamente por isso que o jeito que a cidade foi construída, como eu falei, a gente sempre busca a água, o jeito que o rio passa e a cidade foi construída em volta, é praticamente impossível impedir que lixo caia dentro desse rio. Você tem uma grande chuva, uma enxurrada, sai levando aquele tanto de sacolinha. Então, assim, é muito complicado para uma cidade muito grande. A gente tem vários exemplos no Brasil de rios que praticamente morreram naquela parcela da cidade. Então, para te ajudar a fixar um pouco toda essa fala que a gente teve, alguns conceitos, e você exercitar também a sua interpretação, a gente vai resolver alguns exercícios juntos aqui, beleza? Então, vamos lá tranquilinho. Ó, primeira questão, Enem de 2020, né? Então, bem recente. Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são um motivo de polêmica nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Então ele já te falou, ó, a usina elétrica é top, faz uma propagandinha massa, mas tem alguns problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes, e ictiofauna do local. Então ele já falou aquele exemplo que a gente comentou na aula, que você tem uma modificação do ambiente, ou seja, alguns peixes já não têm mais tanta vantagem de viver ali. Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem sim. Então ele está querendo saber o que acontece assim que você instala a hidrelétrica. Formou a barragem, o que vai acontecer? Alterações dos habitats causadas pela construção da barragem, a poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Hoje em dia existe um controle muito grande disso, mas não vai acontecer no primeiro momento, A usina vai demorar um pouco ainda para ser ativada, digamos assim, mas a represa já está sendo formada. Ao aumento da concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio, tem uma relação, porém não é imediata, e ele está falando, eu quero saber no primeiro momento, então ainda não é isso. As emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa, gases de efeito estufa, metano que ele está falando, mas também não é algo imediato. Aos impactos nas margens da barragem em função da pressão exercida na água represada. Então, o aumento do nível da água ali vai começar a causar uma pressão diferente, mas isso também não é de imediato. Imediato só vai dar certo a letra A, Olha só, as alterações nos habitats causadas pela construção da barragem. O simples fato, pessoal, de ser um rio corrente e virar um lago já afeta toda a vida ali. A próxima questão, pessoal, ela fala sobre corredores ecológicos. Vou dar uma pincelada rápida aqui no conteúdo só para você entender a questão. Corredores ecológicos são formas que nós encontramos de conectar áreas verdes que foram separadas de alguma forma. Então, por exemplo, você tem lá uma floresta, ela foi cortada por uma rodovia, aí você cria um corredor ecológico, por exemplo, com redes em cima das árvores para que os animais consigam transitar de uma área para outra sem ser atropelado, ou um túnel, ou às vezes você faz essa parte da estrada elevada para a floresta continuar passando embaixo. Tudo isso são corredores ecológicos. Então é uma forma de conectar parcelas de uma floresta, ou de um ambiente, de um habitat que foram separadas por ação humana, tá? Uma hidrelétrica, por exemplo. Então, vamos lá. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Olha a palavra que ele usou, mitigar. Aquilo que eu comentei na aula com vocês. É uma forma de você diminuir, acabar, evitar com aquelas consequências de ter separado aquela área. Então eles estão tentando evitar isso. Beleza, então, são instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Então ele pegou o seguinte, por que se a gente faz isso? A gente estuda, vê se o animal precisa andar 10 quilômetros, quanto ele precisa, qual alimento que ele precisa, qual animal que ele precisa se alimentar ou tem que fugir, como é que funciona o deslocamento dele.
aí faz o corredor ecológico. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque ele está perguntando, ó, se você uniu dois grupos que estavam separados e aí você coloca o corredor ali para eles poderem se movimentar, você está mantendo o quê? Um fluxo genético. Então, olha só, ele propicia um fluxo gênico porque você continua tendo a movimentação desses animais, eles vão continuar se reproduzindo com os grupos que foram separados. Então, você tem esse processo muito vantajoso com o corredor ecológico. Vamos ver as outras letras? Ó. Identificar o manejo de espécies? Não. Perdão, intensifica o manejo de espécies? Não. Amplia o processo de ocupação humana? Eu quero afastar os humanos dali. Aumenta o nível de indivíduos da população? Não necessariamente, só aumentei a área que eles podem explorar, que eles podem utilizar. Favorece a formação de ilhas de proteção integral? Eu não quero ilhas mais, eu quero esses negócios conectados, eu quero conexão, né? O mundo conectado. Então ele vai beneficiar a troca genética, né? O fluxo gênico ali entre essas populações que talvez teriam sido afastadas, né? Separadas. Pessoal, essa questãozinha de 2016 agora, ela segue um padrãozinho diferente que a gente tem visto nas últimas provas, porém ela traz um conteúdo muito bacana, muito importante, que já apareceu em provas de geografia e também já apareceu em alguns textos, algumas informações que a gente viu na provinha de 2021. Então, olha só. Nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Gente, basicamente para você plantar hoje, você vai encontrar um solo pobre, então você tem que gastar dinheiro para melhorar esse solo. Você vai plantar e vai colher, o solo vai ficar pobre de novo, você tem que resgatar esse solo. Então cada vez isso vai se tornando mais caro, né, mais complicado, você precisa de equipamentos melhores, de tratamentos melhores, né, substâncias melhores, e isso está ficando um manejo muito caro. Pela legislação brasileira, os sistemas agroflorestais são os sistemas de uso e ocupação do solo em que as plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em uma mesma unidade de manejo. Ou seja, ele quer uma floresta e no espaço que sobrar da floresta você vai plantar outras coisas. E aí você tem o ganho daquela árvore grande e o ganho daquela árvore baixinha, daquela erva que você plantou ali. Então você tem um ganho e não tem um apodrecimento, né, um consumo excessivo dos nutrientes, ali, dos recursos daquele solo. Então ele pega e fala, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre esses componentes, ele quer saber, ele falou assim, peraí, então eu coloco todo mundo junto, eles interagem, o solo não fica pobre e eu tenho vantagem. É difícil o manejo? Porque você não pode usar tanto maquinário grande, mas você tem um ganho assim de não precisar ficar gastando dinheiro para recuperar o solo, já que você não vai extrair tudo de uma vez. E aí ele pega e fala, os SAFs, né, que são esses sistemas agroflorestais, são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil, porque, olha só, letra A, garantem a produção de plantas exóticas? Não dá, a gente viu que exótico é difícil. Possibilitam a manutenção de monocultura típica? Gente, mono quer dizer uma, ele está falando que você vai usar várias, então já não é mono. Aumenta a produção de culturas transgênicas? Em momento algum ele falou da utilização dessa tecnologia para o plantio. Permitem a utilização do solo com culturas diversas? Que isso, né, gente? Te deu de bandeja. Letra D. Por que eu falei que não segue um padrão que a gente está vendo nas últimas provas? É uma alternativa muito direta, muito específica. Então, às vezes, hoje você encontraria um textinho maior, né, dando uma floreada ali para que você tenha uma interpretação melhor do texto. Olha a letra E, só para a gente descartar. Favorecem a adaptação de plantas lenhosas, madeireiras? Gente, adaptação não, né? Me ajuda. Última questão então da nossa aulinha, agora uma questão de 2010 e ela trata exatamente daquela relação humano-ambiente e o nosso consumismo. Se liga. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado por altas montanhas e de difícil acesso. Ou seja, você tem uma cidadezinha num buraco, muito mais abaixo do terreno que está em volta. As montanhas estão tudo fechando ali o vale. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo e irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão abastecerá apenas o município apresentado, ou seja, você precisa colocar uma estação produtora de energia para esse município. Como é fechada num vale,
você não pode fazer uma hidrelétrica nesse rio. E outra, você viu que ele é muito importante para a população. Então, se você transformar isso numa represa, pode ser que a população vai sofrer bastante com a necessidade do rio ali, como a gente falou, pode perder biodiversidade, então a pesca talvez seria jogada fora ali. Então eu tenho que aproveitar alguma coisa. E ele já jogou na sua cara ali no enunciado, ele falou assim, olha, alta incidência solar o ano todo. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo, né, a causar o menor impacto ambiental? E aí, como você já viu lá que ela tem muita incidência solar, você já vai atrás de um sistema fotovoltaico, né, uma placa solar. Então, olha só, termoelétrica me ajuda, né, gente? Pois é possível utilizar água do rio no sistema de refrigeração, você vai acabar com o rio, contaminar o rio, deslocar o rio, não dá, não pode fazer isso. Eólica, não vai dar certo porque como a cidade está fechada por montanhas, por mais que tenha uma grande quantidade de vento, não é um vento que vai ser constante, eu preciso que aquela hélice fique girando o tempo todo. Já viu o tamanho daquele negócio? É muito forte, gente. Tem que ser um vento muito, muito, muito forte. Por isso que a gente tem maior instalação em desertos, em litorais, para que isso tenha um vento constante. Nuclear, esquece, viu, gente? Nuclear ainda não é uma coisa que pode ser atendida pelos municípios pequenos, igual a gente está vendo aqui. E outra, né? Você tem todo um problema de contenção, então é um negócio difícil de ser feito para um município pequeno. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local, já que ele falou que é boa o ano todo, as montanhas não vão atrapalhar muito e você pode ter um sistema, às vezes até móvel, que vai acompanhar o sol o dia todo e aí você tem aproveitamento de energia máximo, né, que é o que a gente vê, né, fora do país. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. E o resto da galera vai fazer o quê, né? Isso vai alagar o vale inteiro só para ter energia? Não dá certo. Então a gente fica com a letra D também. Aproveitando essa pegada, né, esse gancho dessa última questão, pessoal, usinas fotovoltaicas, atualmente elas estão, né, aparecendo o sucesso, né? Seria a nossa escapatória para fontes de energia renováveis aqui. O gasto para produzir uma placa solar, ele ainda é muito alto e você tem um custo para repassar ali para as pessoas, mas é uma saída muito bacana. Por quê? Você não precisa abrir áreas para aumentar essa usina. Eu posso usar todos os telhados de todas as casas que existem. E como atualmente no Brasil a gente joga a energia produzida de volta para a concessionária de energia, você tem milhões de usinas prontas para abastecer o Brasil todo. Então, basicamente, em vez de você sair construindo usinas hidrelétricas pelo Brasil todo, você poderia incentivar a utilização das placas fotovoltaicas e anexar isso numa mega usina virtual. E aí todo mundo produz energia, tem lá uma mega produção, você consome aquilo que você precisa e se faltar, a outra pessoa que está sobrando vai passar para você. Então você cria uma mega usina virtual sem ter um impacto ambiental muito grande para abrir uma represa, por exemplo, sem desmatar áreas e de baixo impacto até então. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula e que esteja acompanhando a gente aqui na nossa maratona de pré-ENEM e que te ajude a conseguir os seus ótimos resultados. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!